Olá, tudo bem? Meu nome é Sérgio Mendonça, sou especialista em dependência química e hoje eu quero conversar com vocês sobre como estudar dependência química. Então, muitas vezes alguns indivíduos me procuram, algumas pessoas me procuram e falam: poxa, eu gostaria de estudar dependência química, eu gostaria de aprender, né, sobre as drogas, gostaria de estudar para me tornar um terapeuta qualificado, capacitado. E eu falei, bom, então eu vou começar a fazer alguns vídeos, né, fazer algumas séries de vídeos para falar mais sobre esse assunto, né? O que você precisa ler? Quais cursos você deve fazer? Quais são os melhores cursos que existem hoje para você complementar o seu currículo, independente de você ter algum bacharelado ou não, né, ou não, se você não tem ou não tiver um bacharelado. É assim, sempre que você vai tratar dependência química, você precisa conhecer profundamente alguns fatores. Primeiro, a primeira coisa que você precisa buscar conhecer são os tipos de drogas. Então, o que é o crack, o que é a cocaína, o que é a maconha, o LSD, o lança-perfume, cola de sapateiro, que são os inalantes voláteis, as drogas psicodélicas, o metileno dioximetanfetamina, os tipos de chás que existem, peiote, trombeteira, cogumelos alucinógenos. Então, primeiro você tem que estudar os tipos de drogas, o que são as drogas, como cada uma delas interage com o seu organismo. Então, essa é a primeira coisa que você tem que fazer. Então você precisa especificar, você precisa buscar materiais didáticos, tanto em livros propriamente ditos, como em e-books que eu vou apresentar aqui, quanto livros físicos, que eu particularmente, por mais que eu tenha muitos e-books, eu tenho muitos livros físicos que eu gosto muito, tenho livros que estão comigo desde o começo da minha carreira, 20 anos atrás, como profissional. Então a primeira coisa são as drogas de abuso. Quais são elas? Como cada uma delas atua no organismo? A segunda parte, o segundo fator que você tem que estudar, que é extremamente importante, que você não tem como ser nada se você não estudar isso, são as modalidades terapêuticas. Como abordar, quais são as abordagens terapêuticas existentes hoje para se tratar um dependente químico. O que você vai estudar? Então nós temos aí a terapia cognitivo-comportamental, nós temos a psicanálise, entrevista motivacional, plano de prevenção de recaída, alguns tipos terapias ocupacionais. Então a gente tem essas modalidades terapêuticas, a terapia dialética. Você vai estudar as modalidades terapêuticas para você ver qual delas você se identifica mais como profissional e qual você quer abordar. Eu, particularmente, faço as minhas abordagens enquanto profissional, elas são voltadas para a terapia cognitivo-comportamental, e dependendo da fase que o paciente se encontra em tratamento, ou dependendo do problema do paciente, eu utilizo a psicanálise, porque eu também tenho formação. Mas na dependência química, propriamente dita, eu abordo com a terapia cognitivo-comportamental, com a prevenção de recaída e com a entrevista motivacional, que é onde a entrevista motivacional é onde a gente avalia o nível, o grau de motivação que esse indivíduo está, o estágio de motivação que esse indivíduo se encontra, qual a visão que ele tem acerca da sua dependência química, até para que você, enquanto profissional, você possa também saber como você vai começar essa abordagem. O paciente está muito resistente, está muito inflexível, está negando, está minimizando o problema. Então você tem que saber lidar e gerenciar cada uma dessas etapas. Estudar as drogas especificamente. Então eu vou mostrar 2 livros aqui físicos que são extremamente importantes para você. Por exemplo, você quer se tornar um especialista no tratamento do usuário de crack. Esse aqui é o livro que eu te indico. O tratamento do usuário de crack. Aqui nós temos um livro do Ronaldo Laranjeira e do Marcelo Ribeiro, que ele possui 664 páginas falando sobre o tratamento do usuário de crack. Então aqui, isso aqui é um manual de como você vai tratar um usuário de crack.
como você vai abordar e quais são os temas que a gente vai encontrar aqui. A gente encontra muitos temas aqui, né? Então você vai ter síndrome de abstinência, você vai ter as abordagens farmacológicas, quais medicações são mais indicadas para o paciente, né? Como lidar. Então você tem aqui bases do tratamento da dependência do crack, subsídios teóricos para o tratamento da dependência de crack, histórico do consumo de crack no Brasil e no mundo, perfil do usuário e história natural do consumo, aspectos socioculturais, HIV/AIDS, doenças sexualmente transmissíveis entre os usuários de crack, crack e violência urbana, mortalidade entre os usuários de crack, cultura na violência do crack, neurociência aplicada ao tratamento e consumo de crack, farmacologia do crack. Qual é a farmacologia do crack? Como que ele atua dentro do seu organismo? Neurobiologia da dependência de crack, neuroimagem e consumo de crack, genética e epigenética da dependência do crack, componentes do tratamento da dependência de crack, planos de tratamento. Todo paciente ele precisa de um plano de tratamento, diagnóstico clínico e motivacional, avaliação dos fatores de proteção e de risco, avaliação psiquiátrica e comorbidade, avaliação neuropsicológica, avaliação clínica, escalas de avaliação, técnica de tratamento, terapia cognitivo-comportamental, prevenção de recaída, treinamento de habilidades sociais, entrevista motivacional, tratamentos medicamentosos, manejo da fissura do crack, manejo do controle das emoções e dos impulsos, manejo de situações de crise, manejo de contingência, intervenção familiar do dependente de crack, reabilitação psicossocial e o gerenciamento de caso no dependente de crack. Então, estudar esse livro vai fazer você entender tudo sobre a dependência do crack. Tudo. Então, o crack e a maconha são os dois livros que eu trouxe aqui para exemplificar como você pode começar. Esse aqui é um livro que é Xerox, ó. Não pode tirar Xerox de livro, tá? Mas há muitos anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com dependência química, que eu quis estudar, eu ganhei de um amigo meu, que era um paciente, e ele também é um livro que ele é da Escola Paulista de Medicina, da Universidade Federal de São Paulo. É o tratamento psicológico do usuário de maconha e seus familiares. Tá vendo? Então, esse livro aqui você vai aprender tudo sobre a dependência de maconha, as abordagens com o usuário de maconha, qual tipo de maconha, quais os tipos de maconha que existem, quais são as concentrações de THC, o que uma concentração maior de THC pode fazer com o seu sistema nervoso. Então é necessário que você tenha a percepção de que você precisa estudar especificamente cada droga, tá? Então, nesse primeiro vídeo, eu quero que fique claro isso. Então nós temos aqui um livro para você entender sobre a dependência de crack, que você precisa estudar esse livro, para você ficar especialista no assunto. E um manual para o terapeuta de tratamento psicológico do usuário de maconha e seus familiares. Um manual para terapeutas, tá vendo? Então, esse manual é para o terapeuta. Então, você vai saber como abordar aquele jovem que acha que maconha não faz mal, que não traz nenhum dano à sociedade, que não traz nenhum dano, não faz mal para ninguém. Então, por que eu não posso fumar meu baseado? Então, esse aqui vai te dar estrutura, vai te dar embasamento para você poder realizar boas abordagens, para você saber o que você está falando quando você for falar de maconha, quando você for falar de crack, para você não falar besteira e acabar passando vergonha enquanto profissional. Então é indispensável um estudo acentuado, um estudo bem aprofundado nesses livros. Eu vou falar dos livros primeiro, depois eu vou falar dos cursos que você precisa fazer caso você tenha desejo de conhecer mais sobre a dependência química ou até se tornar um especialista nessa área. Né? Porque assim, é uma área muito bacana, é uma área muito legal, é uma área que você precisa estudar constantemente. Não basta você simplesmente ter um bacharelado e acreditar que isso te mantém qualificado para o resto da vida, para que você possa fazer uma abordagem em um dependente químico. Para você abordar um dependente químico, você precisa conhecer todas as estruturas
mentais e as formas de manipulação que ele utiliza. Então, vem comigo, me acompanha que eu quero te ajudar a entender todo o processo para você se tornar um grande terapeuta.